causas atuais das aflições. E se a gente for pensar que esse livro foi publicado em 1864, e o que está aqui é contemporâneo. As falas dos espíritos, as complementações de Kardec, né? O Bruno trouxe aí sobre a questão do livro dos espíritos, que vem ao encontro das nossas aflições. Porque ele colocou essa compreensão nossa do Criador é que nos traz tanta dificuldade. E se nós nos lembrar muito sinteticamente, toda vez que a gente transgride a lei divina, o que acontece conosco? Sofremos. Porque temos em nós a centelha divina. E nós temos consciência daquilo que fazemos. Mas eu não podia deixar de começar a falar especificamente sobre o tema, se a gente não pensar sobre o bem e o mal. Então nós vamos lá buscar na Gênesis o que está escrito aqui para nós sobre o bem e o mal. Vou ler só uns pedacinhos, só para a gente se situar e a gente compreender esse processo nosso dessas aflições. Está no capítulo 3, a origem do bem e do mal. O item 8 fala-se assim: pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se a criação houvesse um ser preposto do mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que eu queira. Então, olha o que traz no Evangelho para nós, né? Na Gênesis para nós. O mal é uma ação nossa, porque Deus não criou o mal. E nem existe um ser distinto que é emissor desse mal. Senão, ele seria Deus e Deus não existiria. Seria um ser, né, que se muda de humor. Então, hoje, essa turma aqui está bonitinha, aqui estudando, está tudo bem. Ah, aquela outra lá está fazendo coisa errada, está tudo mal. E é isso, né, gente? As colocações do Bruno, nós fomos evoluindo a nossa ideia de Deus e hoje temos ainda essa percepção muito abstrata de Deus, mas o bem e o mal a gente já identifica com muita tranquilidade. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Quando temos uma atitude positiva e quando temos uma atitude negativa. E isso, sem ninguém falar conosco. Quem fala é a nossa consciência. Está aqui na consciência. E continua no item 10, fala assim, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, olha as nossas aflições. Vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. É algo que nós adquirimos lá, no princípio evolutivo, na nossa jornada. Fomos adquirindo como princípio alguns aspectos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal. Nós viemos adquirindo conhecimentos e ampliando a nossa compreensão das coisas. Mas existem ainda algumas paixões que foram positivas porque nos auxiliaram na preservação da nossa vida. Então, na preservação da nossa espécie.
Isso não é negativo. Nós não podemos ficar preso nisso, né? Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Então, nosso destino é ser espiritual e não ser matéria. Esse é o nosso destino. E quando nós nos colocamos nessa posição de seres espirituais, nós temos que ter uma visão diferente. Nós temos que ter propostas mais ampliadas, diferenciadas. Então, aqui no Evangelho, né, nós estamos aqui, vocês estão estudando o capítulo 5, não é isso? E o que nos cabe é o item 4 e 5, que vem falar das causas atuais das aflições. Começa-se assim. Nós temos duas situações que nos levam a esse sofrimento, né? A primeira delas se resume muito à nossa vida presente. São situações que são geradas nesse momento, nessa encarnação nossa. Emmanuel falava isso com o Chico replicava para a gente, né, Regina? Mais de 70%, mais de 80% do que acontece hoje é resultado do próprio hoje. É só nós observarmos, por exemplo. Estou saindo lá de casa, a gente olha e fala, nossa, que cheiro de fumaça. Né? Nós estamos adoecendo o nosso planeta com o quê? Com as nossas ações. Vamos sentir as consequências disso? Vamos. Estamos sentindo? Já. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, parece que nós estamos morando no Nordeste, né, gente? De tanto calor. E um ar sufocante. Umidade baixíssima, um ar sufocante. Resultado de quê? Da nossa própria ação. Quantas pessoas com isso estão indo para hospitais, estão sofrendo porque tem problema de asma, problema de bronquite, né? Pessoas que estão aí com pneumonia, uma gripe desenfreada, consequência das nossas ações. Então, está aqui falando, ó, da vida presente e outras fora dessa vida. Mas que outras fora dessa vida? Nas nossas vidas pregressas. Muitas, nós não sabemos que a gente vem na nossa jornada evolutiva resgatando uma série de danos que causamos no passado a nós mesmos e a outros. Nós não estamos aqui resgatando? Nós não estamos mudando a nossa visão? Quando eu falo resgatar, né, ficar numa postura de assim, não vou fazer mais nada, o mundo não vive só de boa vontade, não. E nem nós. Nós precisamos da ação. E a ação gera o movimento que modifica o ambiente em que nós estamos. Você pode influenciar o outro e ser influenciado pelo outro com a sua ação. Então, se nós estamos nesse contexto do passado, resgatando ou trazendo modificações de nossa postura, é por misericórdia do Criador. Porque Ele sabe que a nossa destinação é uma única só, sermos felizes. E aí a gente começa a pensar assim. Vocês já ouviram aquela história assim que a pessoa está passando uma dificuldade e fala assim, mas justo comigo? Olha para você ver. Eu vou no centro espírita, eu faço culto no lar, eu tenho tarefa na casa espírita, eu faço campanha do quilo, aí vai enumerando tudo o que ele está fazendo. Chega no número 6.
E olha a dificuldade, que sofrimento. Eu estou com uma família desarmonizada, eu nem consigo um emprego direito, que me dê para me sustentar melhor, de um padrão de vida melhor, tal. Consequência de quê, gente? Adianta você ficar só na queixa? Será que você parou para pensar que essa sua atitude, em vez de te auxiliar, ela está te prejudicando? Porque se você fica na queixa, você não enxerga as possibilidades. Se você fica parado no muro da lamentação e você faz assim, o que você enxerga? Só um paredão. Esquece de olhar todas as benesses que existem ao seu redor e podem te favorecer. Quantos pais a gente não vê reclamando aí, estão aflitos, angustiados, porque os filhos não fazem isso. Ele queria que os filhos obedecessem, que fossem mais amorosos, que fossem atenciosos, e os filhos não dão a mínima, principalmente na velhice. Mas é resultado de que será, gente? Será que ele, como pai, soube orientar esse filho? Teve a preocupação de estabelecer um padrão moral para esse filho e deu como exemplo a sua ação? Porque só a gente falar resolve? Não adianta, né, gente? A fala é boa, sim, é um princípio. Mas é preciso que você dê o exemplo. E o exemplo nosso é o fazer, é o agir. A gente vê hoje aí, o que acontece com muitas crianças? Os pais estão super atarefados e o que você vê, gente? O dia inteiro, né? Uma boa parte do dia com um telefonezinho na mão, num joguinho ou grudado na televisão. Essa criança está aprendendo o quê? Convive com uma máquina. Ela não está aprendendo relação humana. Ela não está aprendendo convivência. Ela não está aprendendo a ceder. Ela não está aprendendo a perder. Ela não está aprendendo a dividir. Não está aprendendo a ouvir. O que a gente muito vê é a dificuldade, inclusive dos jovens. E eu vou falar jovem até 30 anos, porque na minha época jovem era até 18 só. Agora está só esticando o tempo de idade dos jovens. Que não conseguem escutar a palavra não. Não lidam bem com uma negativa, com algo que não lhe atenda os seus desejos, as suas necessidades formadas por ele. E nós podemos reclamar disso? Como que nós estamos agindo? Como pais, como irmãos, como companheiros de trabalho, como vizinhos com quem convivemos, porque nós não podemos nos esquecer, nós vivemos uns com os outros. E nós aprendemos uns com os outros. Eu consigo entender a minha caminhada quando eu olho para o outro e o enxergo verdadeiramente como um ser. Quantas vezes a gente passa perto de um, tipo, estende a mão, pede alguma coisa, normalmente eles pedem dinheiro, o que você fala? Não tem não, não tem não, e sai andando sem ao menos olhar para a pessoa. E eu estou falando, viu gente, porque eu já fiz demais, hoje pelo menos eu paro. Estou tentando parar e conversar um pouco. Mas quantas das vezes a gente já fez isso? Passou direto, nem conversou direito. E a gente vai causando, então, para nós mesmos, uma série de situações difíceis, que vão nos trazer constrangimentos, que vão nos fazer enfrentar lá na frente as mesmas situações, só que ao inverso, acontecendo comigo. Quando eu quero falar e ninguém me ouve. Quando eu preciso de ajuda e ninguém me estende a mão. Então a causa da minha aflição é resultado da minha ação. Quando eu entro numa discussão acalorada, não tenho a ponderação para um minuto e refletir.
para ser aquele elemento apaziguador. O que eu estou fazendo comigo? Estou trazendo para mim um conflito desnecessário, do qual eu não precisava participar. Então, como é que a gente faz? Vamos aprender. Eu também estou na jornada junto com vocês. Né? E aqui fala que a gente pode evitar tudo isso se nós deixarmos que o nosso coração fale por nós nessas situações, nós conseguimos sair mais sereno de todas elas. Nós conseguimos nos deslocar para um caminho mais tranquilo, mais venturoso, com menos dificuldades, né? E vem colocando aqui das nossas enfermidades. Nós provocamos o nosso adoecimento. E esse adoecimento não é só com o que ingerimos e bebemos, não, viu, gente? Nós adoecemos com a nossa ira, com a nossa falta de paciência, com a nossa intolerância. Isso tudo gera um adoecimento para nós e nos causa sofrimento. Nós vamos absorvendo esse fel que é alimentado pela nossa mente, pela nossa atitude, e adoecemos. E a gente, às vezes, ainda bota a culpa no outro, né? O outro que é o culpado da gente estar assim. E você culpa, é mais fácil você transferir para o outro do que você assumir a sua parte. Então, pergunto para vocês, se nós estamos sofrendo todos esses reveses hoje, que seja as dissensões familiares, as dissensões sociais, se essas situações nos afligem, quem que é o causador disso tudo? Eu mesmo. Eu sou o causador disso tudo. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa tão simples, né? Nós falamos assim, a guerra da Ucrânia, a Rússia com a Ucrânia lá. Aí é lá longe, ainda bem que não é aqui. E nós não falamos que somos espíritas cristãos? Que tipo de energia que nós lançamos no cosmos, no universo, quando a gente emite esse tipo de expressão, fala ou então só pensa? Mas ao contrário, se eu penso na paz para aquele povo, na conciliação, na concordância, eu emito uma onda vibracional diferenciada para auxiliar. Há uma gotinha no oceano, mas faz diferença para quem recebe essa gotinha. São as migalhas das generosidades que nós temos obrigação de partilhar. E quando eu faço isso, eu recebo em dobro. O que vem para mim é muito maior do que aquilo que eu estou doando, eu estou emitindo. O Emmanuel coloca para a gente, no Consolador, eu esqueci o livro, mas aqui tem um pedacinho, vou ler para vocês. Ele fala assim, ó, o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável, então, esse conhecimento. Desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Então, nenhum de nós estamos sós. Nós todos estamos com os companheiros espirituais nos assistindo, uns nos estimulando cada vez mais porque acreditam na nossa possibilidade de mudança e sucesso, outros que são aqueles que vêm nos mostrando que erramos, não são os nossos cobradores, são os nossos professores. Eles nos lançam desafios para que a gente consiga
Não mais ficar preso só nas aflições, mas enxergar a possibilidade de transformar essas aflições em benesses. E quando a gente coloca isso, a gente pensa assim, hoje, né, a sociedade foi se desenvolvendo e foi estabelecendo leis humanas que nos limitam, não é isso? Então, por exemplo, se o cara comete um crime, o que acontece com ele? Ele vai preso. Então, e ele sabe, ó, eu estou preso aqui porque eu errei, cometi um crime, então eu estou pagando pelo que eu fiz. E a gente que comete algumas falhas, porque a lei, nem a lei humana consegue alcançar 100%, não é isso, gente? Não existe. O viver não existe 100%. É o desafio a todo instante. Então, a lei humana, ela não atinge 100%. Então, eu não infringi a lei humana ao matar, roubar. Eu não cometo mais esse tipo de erro. Mas eu cometo outros. E a lei humana não me atinge. Então, como que eu fico? Que lei que me cobra? Vocês já pensaram nisso? Quando a gente tira a esperança de uma pessoa, a gente está infringindo a lei divina. E a lei divina está lá escrita assim, você tirou a esperança, você vai passar 5 reencarnações ajudando essa pessoa. Está escrito isso lá? Não está. Porque a lei divina está na nossa consciência. Mas eu me sinto, quando desperto, na obrigação de ser um elemento divulgador da esperança, da solicitude, do otimismo e do bem-estar. Alguém me cobrou? Não. A minha consciência me mostra o caminho que eu tenho que seguir. E às vezes, eu lembro daquela passagem de Jesus que ele fala assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E aí, o que a gente pode colocar para nós nessa questão das aflições, das nossas aflições? Quando Jesus fala isso conosco, ele nos chama de um lado a atenção. Olha, se você tem alguma dificuldade com o seu companheiro, com o seu vizinho, com o seu próximo, aproveita que você está aqui reencarnado para corrigir esse passo, essa caminhada. Para não ser tarde, gente. Para que a gente não chegue no final dessa existência e fale assim. Se eu soubesse, eu tinha feito isso de forma diferente. Meu Deus, eu perdi essa encarnação quando eu briguei com meu vizinho por causa de uma porcaria de um galho de árvore que estava caindo para o meu lado e sujando meu terreiro. São esses pequenos detalhes, são essas falhas nossas pequenas, é que nos trazem essa aflição. São elas que hoje a nossa consciência já desperta para a questão espiritual, nos faz sofrer pelos nossos pequenos deslides. Não são os grandes. Nós já não estamos na fase dos desastres imensos pessoais, mas nós estamos na fase de refazermos pequenos trechos das nossas caminhadas. E é preciso que a gente se aposse de si mesmo, para que eu seja o dono, o regente da minha existência, e que a gente possa sair daqui com mais tranquilidade, com menos peso, com a possibilidade de olhar e falar assim, eu já não fui causa para tantas aflições. Certamente, nós temos várias criaturas que estão conosco, que nos ajudam
a diminuir as nossas dificuldades. Porque Deus, na sua misericórdia infinita, nos proporciona isso. E não são só os nossos irmãos desencarnados. São os nossos irmãos encarnados. Para um pouquinho e pensa assim. Eu tenho uma pessoa que me ajuda mais, assim, que me entende. Aquela pessoa que vê que você está angustiada e às vezes chega e fala uma palavrinha, gente. Ou um gesto, ou chega e te abraça. É um abraço gostoso, alivia a sua aflição. Cada um de nós temos essa pessoa na nossa vida. Pode ser um familiar ou não. Pode ser um conhecido ou não, um vizinho ou não. Pode ser uma pessoa que você encontrou uma vez, mas que ela te viu verdadeiramente, te enxergou e teve a sensibilidade de perceber que naquele instante você estava com alguma aflição, alguma angústia. Então nós não estamos sós. A todo instante nós somos auxiliados. Estamos aflitos por quê? Porque ainda não nos conhecemos direito. Quem sou eu? Eu sou a Ana, gordinha, já com avançada nessa jornada. Eu falo que eu já estou mais para lá do que para cá, né? Estou com o pé mais do lado de lá do que com o pé do lado de cá. Sou esposa, sou mãe, sou avó, mas isso me representa? Não. Quem é a Ana? A Ana é um espírito que busca aprender a cada dia. Erro, falho, caio. Mas tenho muitas mãos que me erguem. E cada uma dessas que se juntam para me auxiliar, eu tenho que agradecer. E aí, nesse momento, eu tenho que lembrar que outras pessoas precisam das minhas mãos para que elas também possam se reerguer. Então, gente, aflito é aquele que enfia a cabeça no buraco e não consegue ver que existe uma possibilidade infinita de envolvimento afetivo para que as nossas dores sejam menores. As nossas aflições atuais, que aqui no livro fala de 1864, e ela é tão contemporânea, tão presente, são as aflições provocadas por nós, que ainda vivemos como matéria, esquecemos que a nossa essência é espiritual. E cada vez que nós nos tornamos mais matéria, mais nós nos afastamos do Criador e mais mergulhado na dor e no sofrimento nós permanecemos. É preciso, então, que a gente consiga olhar no horizonte. É preciso que a gente abra os nossos olhos para enxergar as infinitas possibilidades que Deus nos deu. E as aflições causadas por nós mesmos, quando nós as enxergamos e percebemos sua origem, são ferramentas para nos auxiliar a crescer, a dar mais um passo, a seguir adiante. Porque o que nós mais desejamos é a paz. E nós, hoje, quando a gente faz as nossas preces, eu tenho certeza que todos vocês pensam na paz. Aí eu queria trazer uma página que foi do nosso culto lá em casa hoje. Não sei se vocês conhecem, o livro chama Encontro no Ideal, pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia do Wagner Gomes da Paixão. O capítulo 46, e ele fala assim:
ao encontro da paz. Rude e doloroso, o aprendizado terrestre vem facultando às almas que no globo reencarnam sistematicamente os sentidos apurados que as capacita à justa compreensão de si mesmas, da criação em seu dinamismo evolutivo e de Deus, o autor supremo da vida. Debalde, as paixões se impõem, escravizando e destruindo, porque à sombra de seus horrores, na desesperação e no morticínio, a consciência humana se forja ao fogo dessas manifestações egoístas, ilusórias e caprichosas. O mal é aparente nas sugestões do medo que o torna momentaneamente palpável. De todas as operações inconscientes da criatura, nascem as referências de vida e conhecimento real das coisas, autorizando o homem a corrigir suas próprias deficiências. A inteligência é herança dos milênios e sua integridade realizadora pede o concurso das experiências incansavelmente repetidas, que no ser galvanizam a divina certeza e o genuíno poder. A paz, por isso mesmo, é a consequência natural do ajuste sentimental do indivíduo às propostas imortais da luz, que invariavelmente brota de suas lutas pelas sendas do despertamento mental. Haverá paz na intimidade do ser sempre que ele avança ao enleio das formas e se harmonize com a substância de todas as coisas. Na excelência das sugestões divinas, configuradas em plenitude na exemplificação de Jesus entre os homens, a humanidade dispõe de permanente apoio e inspiração, roteiro e defesa justa, se efetivamente já se definiu pela supremacia do bem como alma da vida abundante. Através dos investimentos conscientes do amor aplicado à vida e em favor dos outros, caminhemos insofismavelmente ao encontro da paz. Então, gente, que a gente consiga entender que nós somos os causadores, os próprios causadores das nossas aflições e dos nossos desajustes, mas que nós temos nas nossas mãos a ferramenta necessária para mudar esse quadro. Obrigada.